nós possamos juntos sedimentar em nosso íntimo recursos maiores para que nós possamos colaborar com a melhoria do mundo em que nós vivemos. Eu sei que muitas pessoas que se encontram aqui neste momento têm uma preocupação muito pessoal, ou seja, a preocupação consigo mesmo, com a sua família, ou com o casal que aqui está, mãe e filhos. Essas são as mais diversas razões que trazem cada um de vocês aqui. E lógico, há uma expectativa natural, pois o Espiritismo, desde o momento em que ele se torna acessível a todos nós, notadamente vamos aqui ver a evolução do Espiritismo no nosso próprio querido Brasil. Temos alguns ícones que foram aqueles que mais divulgaram a doutrina espírita, alguns menos conhecidos para alguns, como Bezerra de Menezes, outros extremamente conhecidos como Chico Xavier, e ainda contemporâneo, que vivencia e vive conosco, o Divaldo. Com toda certeza, o Divaldo, o maior expositor da doutrina espírita, que temos a oportunidade ainda de conviver, escutar, e ele nos seus 93 anos ou mais, não para de buscar divulgar o cristianismo à luz do Espiritismo, pois passados todos esses tempos da vinda de Jesus, há 2000 anos atrás, a situação em que nós nos encontrávamos na Terra, ainda muito rudimentárias no campo da ciência, da própria relação com o que nós chamamos do sagrado, recém ainda, porque tudo é muito recente dentro do que vem a ser a idade da Terra em que vivemos, a figura do monoteísmo, ou seja, a adoração a um Deus, trazidas ainda por Moisés, mas ainda naquele momento, há 2000 anos atrás, a nossa religião com Deus era às vezes muito mais do temor do que do amor, porque nós ainda não tínhamos a capacidade de compreender, porque cada vez mais que a ciência foi avançando no tempo, cada vez que novas descobertas foram sendo realizadas, mais ficou claro a existência, a causa inteligente de tudo isso. Se há pouco tempo atrás, ainda comandados por aqueles que distorceram os princípios do cristianismo e o trouxeram para dentro de uma clausura em religiões como a que nós conhecemos, em que se nós contrariássemos princípios tão simples como a Terra não é o centro do universo, a Terra não é plana, nós poderíamos ser levados à fogueira, como se estivéssemos hereges. Mas com o tempo, como disse, não há mais como sustentar, pois o homem foi adquirindo os conhecimentos naturais pela própria evolução e o crescimento da sua inteligência e do seu conhecimento. E aí então, o mundo hoje traz para cada um de nós que aqui nos encontramos realidade que deveria ser por
às vezes até na resposta filosofal de onde eu venho, onde estou, para onde vou, onde é que nós estamos. Somos seres inteligentes, somos seres que criamos. Deus nos criou o mínimo para que nós pudéssemos criar o máximo possível. Sem querer atropelar o nosso assunto, mas Jesus disse para cada um daqueles que se encontravam lá 2000 anos atrás, e nós não compreendemos: vós sois Deus, podereis realizar coisas muito mais extraordinárias dessas que hoje eu realizo perante os seus olhos, curas e outras coisas. Não é essa a realidade? No campo de tudo que nós podemos imaginar, o homem cresce de uma forma exponencial. Agora, recente, ainda estamos acabando de implantar na empresa que tenho a oportunidade de trabalhar, de dirigir, colocamos a leitura facial, ao invés do seu caixazinho, a leitura facial. Temos um percentual de pessoas bastante simples no campo do conhecimento científico, e eles então passam o rostinho deles e olham, e eles não se assustam, eles compreendem, ainda que não entendam, ainda que não entrem nas minúcias do porquê, como é que pode aquela mágica. Olha como tudo cresce. Somos goianos, temos uma praça aqui que chama Anhanguera, não é? Eu sou goiano, mas eu vivi muito tempo fora do conhecimento. O Anhanguera, salvo engano, é aquele homem que botou fogo nos rios, porque ele tinha um conhecimento de que ele poderia colocar fogo em um líquido que ele já tinha conhecimento que era inflamável, mas os índios não. Ele jogou a água no rio, jogou álcool no rio, colocou fogo, e os índios então se apavoraram. Nossa, ele vai acabar, vai botar fogo nos nossos rios. Então vamos mostrar onde estão as nossas. Isso faz pouquinho tempo, muito pouco tempo. E olha como vem essa evolução de uma forma extraordinária, da qual nós não temos mais condições de conhecer tudo. Somos usuários. Temos aqui este instrumento que hoje é o nosso apêndice externo, que hoje usamos, mas não efetivamente temos condições de conhecer. Nós temos uma consciência de que isso não é acaso, isso não é mágica, isso é fruto da inteligência do homem. Que a inteligência do homem reflete a inteligência superior, a qual chamamos Deus. E nesse lugar que aqui estamos, para poder conhecer essa doutrina, chamada doutrina revolucionária, que é o Espiritismo, a primeira pergunta que nos surge é que a gente não deve mais perguntar quem é Deus, mas o que é Deus. Por que todo esse preâmbulo? Por que nos colocar para dizer que mesmo com tudo isso, nós ainda habitamos um planeta caracterizado como um planeta de provas e expiações, um planeta ainda que está no seu processo mais do início do que do meio, no seu processo evolutivo. E o que a ciência nos trouxe de informações? Hoje o céu está bonito, né? Abriu, daqui a pouco nós vamos ver estrelas. Onde é que nós estamos situados fisicamente? O planeta Terra? Sistema solar. Tem alguns planetas irmãos. Não chegamos em nenhum deles ainda. Chegamos só num satélitezinho aqui, a Lua, e privilégio de poucos. E esta planetinha que aqui está, esse cisco que está no sistema solar que a gente admira, esse sistema solar que está numa galáxia, não é a galáxia? Que tem milhões e milhões de sóis. Aí a ciência não é religião, não é crença, é ciência, verdade absoluta.
existem bilhões de galáxias. Isso às vezes a gente fala, mas a gente não consegue às vezes falar assim, rapaz, é mesmo? O que nós queremos dizer com isso? Que nós estamos mergulhados numa coisa tão extraordinária que a gente ainda não consegue conhecer e perceber, mas que no campo onde estou na Terra, um lugar onde 8 bilhões de pessoas vivem, moro na cidade de Goiânia, onde 1 milhão e poucos, 1,5 milhão de pessoas, nesse estado que aqui estamos. O que é que nós gostaríamos de que todas essas pessoas que vivem neste planeta fossem? Fraternos entre si, irmãs entre si. Por quê? Porque a partir do momento em que nós tivermos esse espírito de fraternidade em qualquer comunidade, nós desapareceremos com grandes males que nos fazem sofrer. Sim. Então, um desafio que é colocado para cada um de nós, que neste momento preocupa, eu vou dizer egoisticamente, num sentido positivo, tá? É natural. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ter seus problemas, quer resolvê-los. Mas não abra mão de compreender de que essa inteligência superior, que há desde em todos os seus, no seu planejamento, nesse planejamento em que Ele nos envia esse Espírito extraordinário que é Jesus, precisa contar com o exponencial daqueles 12 apóstolos que esteve com Ele. Que seriam aqueles apóstolos? Os apóstolos seriam justamente aqueles que iriam divulgar a sua doutrina, o seu evangelho, o seu modo de viver. Eram 12, mas hoje o que nós queremos são bilhões de pessoas, porque só assim nós teremos uma sociedade mais harmônica, mais pacífica, mais feliz. Isto é o que todos nós deveríamos nos esforçar. Por isso, quando abro, eu digo boa noite, meus irmãos. É difícil, né, a gente às vezes compreender e olhar. Aqui estamos todos no mesmo salão, no mesmo propósito, mas existem irmãos que estão com outros propósitos, irmãos que estão às vezes ferindo, matando irmãos. Então ele não é meu irmão. Sim, é seu irmão, mas cada um na sua gradação evolutiva, mas tudo parte e é responsabilidade de todos nós. Tudo isso, gente, para poder dizer a vocês o seguinte: o objetivo desta casa, logicamente, mas de quando tem um orador, é difícil porque eu não sou evangelizador, eu sou um expositor limitado. Porque o evangelizador, o evangelizador é completamente diferente. O evangelizador prega pelo exemplo, ele não precisa falar nada. O orador é este que aqui vem a sua responsabilidade, como qualquer um de vocês poderia aqui estar, para fazer uma exposição. E ele, entre aspas, sem nenhuma condição de mérito pessoal, só terá realmente atingido o seu objetivo se cada um daqueles que saírem daqui não me elogiar como pessoa, mas sair levando consigo substâncias, subsídios que possam ajudar nesse propósito de tornar a nossa sociedade. Beleza? Hoje, e aqui a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem, logicamente, como base total o Evangelho de Jesus. E nos seus primeiros capítulos, notadamente depois do terceiro, nós vamos falar das bem-aventuranças, né? Que a gente, quem me conhece, eu sempre falo das bem-aventuranças. Elas estão contidas
mais completo e indispensável para que nós possamos encontrar o caminho da felicidade, que é Sermão da Montanha. Grave, Sermão da Montanha. Vou repetir pela milésima, centésima, milhão de vezes, para que nós possamos ter, gravar dentro de nós a importância de conhecermos inicialmente e depois vivenciarmos as propostas do Sermão da Montanha. Dito por Mahatma Gandhi, que eu acho que muitos conhecem, que Mahatma Gandhi foi esse grande libertador da Índia, que libertou a Índia através do processo chamado de Ahimsa, ou seja, não violência. Não houve violência na libertação da Índia dos ingleses. E ele que não era cristão, pois ele tinha a profissão de hindu, ele dizia em relação ao Sermão da Montanha, prestem atenção, em se colocando fogo em todos os livros sagrados da humanidade, daí ele inclui o Bhagavad Gita, tudo aquilo que estava ligado dentro do próprio círculo religioso dele, em se queimando fogo em todos os livros sagrados ou sacros da humanidade, em se salvando o Sermão da Montanha, nada terá se perdido. Gente, tem que ir correndo, eu preciso conhecer esse texto. E o que é mais importante nesse texto, e aí já foi muito mais uma visão que eu gosto muito de utilizar em relação ao Sermão da Montanha, que eu falo, ó, o Sermão da Montanha é o mapa da felicidade. Opa! É o mapa da felicidade. Conheçam, esforce-se na sua prática e começará a ver que estará atingindo níveis de felicidade cada vez melhores e maiores. E o Sermão da Montanha retrata justamente o sermão de Jesus. Sabe, no Sermão da Montanha que foi ensinada para todos nós a oração chamada dominical. Não é? Qual é a oração dominical? O Pai Nosso. Talvez conhecidas por todos nós. Como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Mas por que não é Pai meu? Olha, já está ensinando para nós. Pai Nosso. A partir do momento que é nosso Pai, Pai Nosso, pressupõe que somos o quê? Todos irmãos, todos de um mesmo Pai, filhos de um mesmo Pai. Mais à frente nós solicitamos o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o pão meu, porque senão seria uma atitude exclusivista, egoísta, só pensar em você. Então, Pai meu, me dá o meu pão, não, nos dá o pão nosso de cada dia. Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha ele vem dizer essa expressão chamada bem-aventuranças, que traduzida seriam felizes. Felizes serão os mansos e pacíficos, os misericordiosos. E aí ele vem e traz bem-aventurados ou felizes os sofredores, os aflitos. Aí muitos falam assim, nossa, o espírito é masoquista, gosta de sofrer. Absolutamente, gostar de sofrer é patologia, é doença. Estamos completamente fora disso. Mas Jesus quis dizer naquele momento, caracterizando claramente de que a Terra é um local ainda, pelo processo que estamos de gradativa evolução, de provas, de expiações, de sofrimento, sim. Mas quando ele fala bem-aventurados os aflitos, talvez tenha faltado colocar no meio desta assertiva bem-aventurados os que sabem sofrer. Porque quem sofre e não compreende a origem, as razões, o objetivo, da dor e do sofrimento, sofre mais, sofre muito mais. Importante então que nós possamos compreender
a origem e aquilo que nos fala a justiça das aflições. Por quê? Eu vou ler para vocês uma mensagem que me foi enviada por uma pessoa muito próxima de mim, que ele confidenciou o desabafo de um sobrinho dele, um sobrinho filho. Eu me perdi, eu vou ler. Começando a nossa reunião. Desculpa. Diz esse jovem que manda esse texto com a foto da pessoa que está em posição já de paliativa. Não vou mandar áudio porque não consigo, pois estou chorando. Ele refere-se então ao rapaz que eu vou escolher. Fulano está 100% certo. Jovem, 30 anos. Vai tirar a sonda do nariz e colocar direto no estômago pela barriga. A traqueostomia é para sempre. Não pode mais tirar pela situação. Vai para casa. Não tem o porquê de ficar mais aqui. Não há mais razão. Esse é o companheiro, ele fala, que temos até hoje. O dia que Deus tiver misericórdia e levar ele para ser mais um anjo, isso não é vida e ninguém merece. Mas ele complementa dizendo: e pronto, acabou, não tem esperança. E agora? Tentar seguir sem entender absolutamente entender nada. Qual a razão de tudo isso? Ele não compreende que Deus é esse. Justamente quando nós enfrentamos face a face as dores, os sofrimentos, e nós os analisamos ou não analisamos, muitas vezes nós dirigimos a Deus, à natureza, ao acaso, por que eu sofro? Qual a razão do meu sofrimento? Muito difícil é para aquela pessoa que, vamos dar um exemplo, a mãe, não vamos dizer nesse tempo, há alguns anos atrás, a medicina não dispunha de recurso suficiente para já fazer uma avaliação do feto e verificar qual seria a possibilidade de uma criança em perfeitas condições físicas. Quantas mães, quantos pais, na expectativa do seu primogênito, do sonho realizado muitas vezes, já na confecção de todo um enxoval, e sonham, plasmam, seja feminina, seja masculina, sempre uma criança estereotipada, perfeita, normal. Mas, para a surpresa dela, ela vem com características que logo denunciam uma síndrome, uma anormalidade. E ainda na sua incompreensão, ela pode dizer isso: por que eu?
quê? Porque uns são os, porque uns doentes, porque uns vivem tão bem e outros tão mal. É difícil, na atual circunstância, explicar sem que haja um outro embasamento. E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, e eu vou ler, que é importante. Justiça das aflições. Pois Jesus falou, bem-aventurados os aflitos. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, nós, não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam contrassenso, bem mais seriam do outro. Olha aqui, tenham coragem de se colocar isso. Não é coragem, não é luz, é a certeza absoluta. Porque na realidade, a primeira coisa que a doutrina espírita veio trazer para cada um de nós, a maior, a mais importante, a impressionante, eu digo que o dia que a ciência, de forma organizada em todos os campos do mundo, confirmar isso que vou dizer, que o Espiritismo trouxe, será a maior notícia do mundo, em todos os jornais, em todas as televisões, aquilo que foi trazido por Kardec, através da doutrina espírita, dizendo a vida prossegue. Não há morte! Não há morte! A vida prossegue. Há 15 dias atrás, a minha mãe partiu para o mundo espiritual. Nós somos todos espíritas. E só podíamos agradecer a Deus os 92 anos que ela dedicou a nós e nos exemplificou. Mas eu sempre brinquei com ela, mamãe, faz uma casinha arrumadinha para nós. Porque quando eu desencarnar, mamãe, e eu chegar no mundo espiritual, é alguém me questionar, para onde é que você quer ir? Para lá, quer ir para onde ela não está. Porque se a minha mãe não estiver no céu, o céu não existe. Porque eu tive função. Mas, gente, o Espiritismo então veio dar justamente a fundamentação, a base mais racional que existe, para poder explicar todas essas dores, todas essas aflições que surgem em nós sem razões aparentes. De uma hora para outra, muitas situações de fatalidade absoluta, sejam através de acidentes, sejam através de doenças, enfim. Não tem explicação por que eu tenho que passar por esse sofrimento da perda, de uma doença, de um revés, disso, daquilo. Alguém vem e diz, olha, hoje, aqui na Terra, nós vivemos os reflexos e os frutos da nossa vida passada. Da nossa vida passada, não, das nossas vidas passadas, que foram muitas. Nenhum de nós reencarna dentro de uma forma normal, sem um planejamento. Por que falava eu de todo aquele preâmbulo? Para que nós possamos, quando falamos isso, falar, será possível? Possível não, é a realidade absoluta. Todos nós hoje refletimos as vidas passadas. Se recebemos dores, se recebemos doenças que nós não conseguimos fazer uma própria anamnese, uma avaliação própria disso. Olha, nada fiz para que isso não aconteça, mas não. Por isso, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, começa com justiça das aflições, e ele, eu falei primeiro das causas, o item 4 é causas atuais das aflições. Opa, não falei dessa. Depois ele diz as causas anteriores, de vidas anteriores.
conscientemente, tenho certeza de que não é fruto do nosso viver de hoje, nós a suportamos melhor. Por quê? Porque nós fazemos dentro do nosso consciente a necessidade de passar. A necessidade de passar. O Espiritismo a caracteriza como expiação e não como provação. Provação são todas as dificuldades naturais da vida. Todas elas. Até as misérias, tudo aquilo que nos obstacula, para que obstaculando nos faz buscar soluções, buscando soluções, que é o próprio evolução. Mas por incrível que pareça, quando a gente vai estudar este capítulo, em que fala das causas atuais das aflições, nós temos uma surpresa. A maior parte dos sofrimentos, das aflições que nos ocorrem atualmente na vida, foram promovidos e provocados por nossos atos, por nossas atitudes, por nossos comportamentos, nesta. Vamos lá no mundo espiritual, quem já viu do nosso lado sabe que lá tem os instrutores. Presta atenção para mim. Um instrutor com 2 estudantes recém-desencarnados ou recém-chegados naquela colônia estavam então estudando sobre justamente as dores, as aflições, os sofrimentos. E eles então fizeram essa pergunta: todos os sofrimentos são, entre aspas, que a gente chama kármicos, oriundos de nossas vidas passadas, reflexos de nossos atos passados de outras vidas? Ele disse: não. Vamos dar uma mergulhada lá na comunidade, lá na sociedade, lá na cidade de Goiânia. Vamos aqui na cidade de Goiânia. E eles vêm voltando e chegam então no primeiro, vamos ver a primeira cena que este instrutor. Veja lá. Estamos agora no fórum. Estamos agora numa vara de família. O que vocês veem agora é um relativo jovem, 32 anos, 31 anos, sentado. Naquele outro lado, uma jovem. Este jovem senhor aqui está aguardando para poder ir para o que nós chamamos de possibilidade de reconciliação. Porque este jovem tinha um casamento todo agitadinho, todo bonitinho, amado da sua esposa e 2 filhas. Achou dele. Mas um dia, ele saiu do seu trabalho, foi chamado a atenção por uma outra pessoa, uma outra jovem. Ele permitiu o envolvimento, todos nós somos livres, absolutamente livres. Ele trocou os primeiros olhares com aquela jovem que começou a paquerar. Ele foi entrando naquele clima do processo, relativamente. Demorou um tempo, mas começaram a conviver, a namorar. E ele tinha uma família linda, ele amava a sua esposa, ele amava suas filhas, mas ele estava numa condição em que ele agora pensava em quem? Ele. E foi descoberto. A companheira não conseguia mais conviver. E aí vem essa peça. Aquele jovem, naquele momento, ele está, ao efeito da anamnese, ele está sofrendo, o peito doendo, porque o que ele queria era voltar um tempo atrás e não ter feito aquilo. Quando ele então pasma, quando ele sonha de que não vai ter mais o convívio daquela família de que tanto tempo, de que ele tanto construiu. Causa atual ou anterior? Causa atual. Que terá reflexo em outras vidas. Porque ele não vai cumprir o seu planejamento de cuidar das suas filhas, de conviver com suas filhas, irá desencarnar. E quando a gente
gente erra, nós temos essa característica, o animal não se arrepende. Ele tem limites de arrependimento, entre aspas. Nós, esse homem agora já está, entre aspas, arrependido. Sente o remorso, sente o arrependimento, gostaria de não ter feito aquilo. E aí ele começa a chamar para si: como é que eu vou reparar isso? Como é que eu vou corrigir isso? Agora nessa vida, em outras vidas, ele terá muitas vezes passado por situações aí, serão as expiações. Continua o instrutor. Continua o instrutor. Chegou aonde agora? No hospital. Chegou no hospital, tem uma sala de recepção, lá está pai e mãe, sofrendo. O filho está politraumatizado, não tem. Eles vão fazer a anamnese, a avaliação, a origem de tudo aquilo. O filho, 17 anos, pressionou o pai: pai, deixa eu sair com o carro, vou ficar só aqui. O pai: só aqui no quarteirão, pai. Logicamente, nós pais sabemos de que não é permitido, né? Esse é o ponto. Não discutir se ele sabe ou não sabe dirigir. Não é permitido pela idade e pela imaturidade. Ele pega o carro, sai, encontra um colega. O colega também está com o carro. Vamos fazer um rachinho. O que acontece? Batem muito o carro. Bem que uma jovem que fazem anamnese naquele casal, sofrem pela possibilidade de perder o filho. Vislumbram todos os problemas que terão diante de todas as ações judiciais que ele terá que passar. Causa atuais, causa de. E se nós formos avaliando quantas coisas que hoje nós colhemos pelas nossas imprevidências, por não soubermos avaliar antes de agir, são diversas. Vocês viram agora recente uma estatística do Jornal Popular sobre motoqueiros? Mas são milhares de pessoas que atendem os hospitais diariamente, centenas, mensalmente, mas é um volume muito grande. Ah, mas então, tudo isso é fatalidade? Já estava escrito que eu ia me acidentar? Não, basta nós vermos como são dirigidos os motos dentro da nossa comunidade e sociedade. Nas nossas imprevidências, eu tenho uma colaboradora e ela vai todos os dias de moto com o marido. Um dia, ela foi de moto. Alguém estava fechado, ela bateu, quebrou o dedo. Sofreu. Passou do tempo. Eu cheguei, chamei ela, coloquei ela do meu lado e falei: olha, se a lei existe que coloque o capacete, a prudência e a temperança solicita que você coloque uma roupa que te proteja. Coloque isso porque senão você poderá ter mais acidentes. Nunca. Portanto, se amanhã vier a ter outro acidente, por causa de outro grau, vou terminar. O instrutor agora chegou no presídio. Se nós formos avaliar as razões de tantas pessoas que estão ali sofrendo a prisão, 90% por atitudes ilícitas, passionais, decisão e sofrem. Vamos mais além, com consequências futuras, os vícios chegaram a eles então em jovens que consumiam drogas.
as ingratidões de filhos que cresceram e trouxeram ingratidões, nós temos que nos perguntar: dê a eles toda a educação, ou dê a eles o abandono? Quantos casamentos são feitos por interesses absolutamente que não se coincidem com o verdadeiro sentido do amor? E assim são as imagens. Eu vou encerrar contando uma história para vocês. Acho que tem muita gente que sabe, né? Que vai tentar mostrar uma coisa que vai ocorrer no ciclo, mas que poderia mostrar. Porque aqui dentro desse mesmo capítulo fala por que nós esquecemos do nosso passado. Por que nós não nos lembramos das coisas que já fizemos no passado? Lá em vidas passadas. Então, eu vou contar um casinho rápido e resumido. Uma enfermeira que trabalhava os seus, aliás, plantões, tem dia que trabalha um dia, folga por 16, folga isso e tal. Ela tinha uma renúncia. O ciúme acionava. O ciúme sofre. Mas eu não vou falar do sofrimento dos sacrifícios humanos. E aí um dia ela, por um outro fato, começou a trabalhar um pouco mais. E ele começava a construir uma paranoia de que ela estava o traindo. Ele plasmava isso, ele imaginava isso, e começou a imaginar, e começou a escutar dentro de si. Isso foi sendo levado a tal feita que culminou na última vez quando ela, então, chegou em casa trazendo um enfermeiro de caminho. Ela era completamente respeitada a sua família, tinha os seus dois filhos, amava o seu marido. Mas ele viveu aquela cena, ficou desequilibrado. E no seu desequilíbrio ele falou: se isso ocorrer mais uma vez, eu mato ela. Brigou com ela, xingou ela, que ela estava traindo. Mas ocorreu outra vez. Quando então, nessa vez, ele já tinha se preparado, ele tinha colocado gasolina. Quando ela chegou, levou os filhos do quarto, porque na visão dele agora nada mais poderia sobreviver daquele relacionamento. Isso não é coisa que acontece, né? Ele foi lá, bateu nela, deixou ela sem errado, deu os filhos, jogou álcool, tacou fogo e fugiu. Por sorte, os vizinhos escutaram tudo aquilo, deram tempo de socorrer, sem grandes traumas na área de queimadura, a socorrer. Isso é lá nos Estados Unidos. Né? E ela então, diante daquilo, recebeu a proteção do Estado, identificou uma outra identidade, uma outra cidade, porque ele fugiu, e eles então logicamente eram fora. E ela foi trabalhar em outro lugar, com outro nome, seus filhos com outro nome, e como enfermeira. E ela tinha especialidade, principalmente na área de traumatologia, traumatologia, de traumas, de recuperação de traumas, de pessoas com muitos traumas. E ela, depois daquele relacionamento, não queria mais relacionar com ninguém. Ela ficou traumatizada. A vida dela era os filhos e os pacientes que ela cuidava. Pacientes bem delicados. E um dia chegou na sua área um homem bastante machucado, queimado, irreconhecível quase, e foi dada a ela a responsabilidade da comunidade dele. E aí começaram a cuidar, começou a cuidar. Olha, muito tempo, ele não se lembrava de nada, traumatizado, amnésia absoluta. E ela foi cuidando dele, cada vez foi, e ela começou a ver que ela estava começando a ficar apegada a ele, porque ele começou também a recobrar, ter mais interação, e ela, os dois foram começando a ter uma afinidade, porque ela tinha os seus sentimentos, e ela começou a se libertar um pouquinho, ele começou a falar, mas ele não conseguia relatar para ela nada disso, nada do passado. Mas, para encurtar, ele começou a ter sonhos.
choque consigo porque ele se reconhece nele. E o que é pior? Aí, ele não sabe o que fazer. Até que um dia então, o processo continuou de relacionamento, cada vez mais íntimo. E ele um dia começa a chorar copiosamente, pedindo perdão, não entende nada. E ela revela que ele era seu ex. Qual a reação dela? Ela disse: olha, meu ex-marido morreu. Hoje, você é o Deus. Assim são os processos em que Deus escreve sua justiça, as suas reconciliações, as suas reharmonias. Nada nenhum de nós deverá carregar consigo antagonismo por toda a sua vida. A justiça, justamente, essa grande justiça divina, é promover as reharmonias, os reencontros, as reconciliações. Por isso nós não nos lembramos, porque se nós nos lembrássemos do nosso passado, poderíamos ter vergonha, poderíamos estar ao lado de alguém que já machucamos muito. Então, quando nós esquecemos desse esquecimento tão importante, porque ele nos dá o prazo para que nós possamos nos reconstruir e nos relacionar. Então, este filho que hoje está com você, que inicialmente aparentou uma certa antagonismo de você com o seu amor, com o seu carinho, esse filho especial que nasceu, que foi muitas vezes fruto de uma má educação, ou que não seja, mas que recebe bem a mãe que quer recolher aquele filho que não conseguiu no passado, ter um processo evolutivo, ela vem, traz ele para mim, eu quero ele comigo, mas ele vai vir da alma. Não, ele vai vir cheio de amor e eu vou dar. Isso dá um exemplo de quantas mães recebem os seus lares, dessas crianças que às vezes aspas, que hoje, graças a Deus, mudou-se a abordagem dos pais excepcionais, são crianças especiais. E é assim que a gente vai vendo crianças especiais. Olha como a gente vai mudando o enfoque. E assim, gente, conheçam mais o meu Cristo. Bebam